Bom, pessoal, esse aqui é o Bravo 180S, né? Ele é apenas um controlador de vazão, né? Não é GPS, né? Então ele vai fazer o que? Ele vai ter, com comando elétrico, né? Você consegue manter a sua vazão programada, né? Então a gente vai fazer uma pré-configuração dele para vocês ter base de como inserir fluxômetro, barra, né? Sensor indutivo no computador, tá? Então, primeiro passo, a gente tem que entrar em um menu avançado, né? Esse menu avançado, você vai ter que, ao ligar o computador, você vai ter que segurar ao mesmo tempo essas duas teclas, tá? Então, eu ligo o computador e seguro as duas teclas ao mesmo tempo. Onde ele entra o menu avançado, tá? Primeiro passo é mudar a linguagem, né? Como todos podem estar vendo, está em inglês, né? Vou dar um OK e vou selecionar achar português. Dou um OK novamente. Beleza? Continuando, descendo na tecla para baixo, eu tenho unidade métrica, utilizada no Brasil. O número das sessões, tá? Aonde que você vai ter que ver a configuração da sua máquina, né? Do seu comando de água. Quantas sessões são, né? No caso aqui, vamos fazer uma configuração como tivesse um comando de 5 vias mesmo. Mas se fosse um de 4, eu dou um OK, ele pisca e eu posso alterar, né? E um OK para confirmar, tá? Descendo para baixo, ele me dá o comprimento total da barra, aonde que eu vou ter que dar um OK e seção por seção informar quantos metros tem cada seção de água. No caso, um exemplo, né? Seção 1 de 5, né? Então, eu vou lá, peguei a primeira seção minha, segui a mangueira, fui na barra, peguei do bico onde que entrou a mangueira até o último bico. Mediu lá quantos metros deu? Deu 3 metros. Dou um OK, posso ir navegando para cá e diminuir para 3 metros. Dou um OK. Primeira seção configurada. Segunda seção. E OK. E assim por diante. Terceira, quarta e quinta. Tá? Quando eu faço esse procedimento e dou ESC uma vez, ele automaticamente já fez a conta da minha barra, né? Então a gente diminuiu da primeira sessão e da segunda sessão, né? Deixamos com 3 metros. E da terceira, quarta e quinta a gente acabou deixando com os 5 metros, né? Então tem um total de barra de 18 metros. Dando sequência, né? O dispositivo, né? Condição do dispositivo nenhuma. A gente não tem um outro dispositivo interligado nele. Sensor de velocidade. É muito importante. Entrei em sensor de velocidade, dou um OK. E ele vai me perguntar se eu tenho um sensor indutivo, no caso sensor de roda, que é onde ele tem os pulsos dele, né? Seria uma constante, né? Onde que eu posso programar até 3 constantes, se eu quiser. Ou posso utilizar fonte de GPS, tá? Vocês podem ver que ela está modo não. Eu tenho uma entrada auxiliar aqui do lado, onde que hoje a ARAG tem a anteninha Atlas 100. Então voltando aqui em cima. Então igual eu falei, eu tenho posso criar 3 pré-programações da constante de roda, onde começo 100 metros e tiro minha constante, ou posso deixar uma apenas, tá? Então isso é muito importante, a roda. Sensor de velocidade. Válvulas, muito importante também, pelo fator de você saber qual comando que você tem, porque ele já te pergunta qual que é a válvula de seção. A maioria dos casos que trabalha com controladores de vazão apenas e não tem GPS com cortes, vocês vão reparar que a maioria vai ser tudo com válvulas 3 vias, né? Que é aquela válvula com Master Flow, né? Que é o retorno calibrado. Podem ver que ele já vem pré-configurado já para isso. Gestão das sessões, modo manual, ou modo P, né? Que a gente fala que se eu ativo esse modo, eu tenho o modo automático, onde que eu desligo e desliga todas as minhas sessões ao mesmo tempo. Ou o modo manual, onde que eu vou desligando sessão por sessão, tá? Sem usar a chave geral. Então se eu desligar, minhas sessões continuam ligadas no modo manual, tá ok? Então OK para confirmar. Regulação, que é a válvula reguladora.
Se você tem um comando com Master Flow e válvula geral, automaticamente você vai ter uma válvula de regulação 3 vias também. Se for 2 vias, posso mudar para 2 vias. Sempre OK para mudar a alteração e o ESC para retornar. Tá, okay. E válvula geral, 3 vias também. O ESC para retornar, fluxômetro, muito importante por causa da constante. Eu tenho ele, Orion, é um fluxômetro da Arag mesmo, né? E tenho outros. Outros seria o fluxômetro que é da Pomac, que é uma parceira nossa, a gente representa eles no Brasil aqui hoje, né? Que é mais conhecido como RapCheck, tá? Onde que eu posso dar um OK e mudando a tela aqui eu tenho a constante minha. Então, essa constante que tem que fazer coleta, tudo a ver uma pré-constante no computador. Mas não é que essa constante vai te bater a vazão exata. Então você tem que fazer uma coleta mesmo assim e fazer a regrinha dos 3, né? Então tem que fazer a nova constante. Sensor de pressão está desativado, porque a gente não está utilizando sensor de pressão. Fonte do tanque manual, porque a gente não tem o sensor de nível de tanque, né? Continuando, né? O setup do tanque. Isso é muito importante, porque você tem que informar quantos litros vai ter o tanque, né, e a reserva. Então eu entro nele, dou um OK. Ele vai perguntar o volume do tanque meu, né? Então se é um tanque de 1.000, 2.000, 3.000, né? Então eu dou um OK e vou mudar aqui a flechinha para cima, né? Então muda as casas e aqui eu aumento os números, né? Então vamos dizer que eu tenho uma máquina de 2.000 litros. Dou um OK. Volume do meu tanque. Ele me pergunta a reserva. Dei o ESC. Uma vez ele entrou no menu de distribuição. Então, pessoal, a gente fez o menu técnico, né? Que é um menu avançado. Que até vocês verem, para entrar nesse menu é um pouco mais difícil. Tem que ligar, segurar 2 teclas, né? Agora a gente vai entrar no menu do usuário, né? O menu do usuário que é o do operador, tá? Onde que ele tem que saber essas partes de configuração para estar inserindo um novo bico, inserindo uma nova vazão, verificando uma constante de rota, se está certo ou está errada, né? Tá? Então, para o menu do usuário, né? Então a gente vai segurar a tecla OK, apertado, por 1 segundo, e ela já aparece, menu do usuário, programação dos trabalhos, né? Programação de trabalho. Eu vou dar um OK, onde que eu tenho já pré-configurado alguns trabalhos, tá? Então eu tenho trabalho do 1 ao 10. Minha programação de trabalho, para o meu trabalho, bico e vazão, está concluída. Aqui a gente tem os dados do bico só informando quais os bicos que a gente tem. Você já fez a configuração lá no começo, né? Se precisasse de pôr um bico ISO. Correção de vazão 1. Contraste da tela, 50%, posso diminuir ou aumentar, né? Caso trabalhe à noite, às vezes, né? Esteja muito claro, você pode diminuir essa porcentagem. Sons alarme habilitado, sons das teclas. Voltei no meu menu principal, né? O menu de trabalho, onde que ele me apresenta o quê? Litros por hectare e velocidade. Vocês estão reparando que aqui está um M, que está em modo manual, né? Que é onde eu consigo, através dessa chave, para cima, colocar mais pressão e para baixo tirar a pressão. Quando eu coloco em modo automático, você consegue aqui até 50% alterar a vazão programada sua, né? Tem uma segunda opção que ele te mostra a pressão de trabalho, vazão. Então cada toque que você dá aqui, você vai mudando as opções. Então ele é um computador mais compacto, menor, de baixo custo, para utilizar com comandos menores, né? Então, você tem que ir mudando as telas. Litros por minuto, a superfície aplicada, o líquido distribuído, líquido do tanque, onde que eu informei que é muito importante ter, se informar teu tanque, tempo de trabalho, distância percorrida e a velocidade, tá? Bem básico e simples. E para desligar, segura apertado por 1 segundo. Então aqui a gente vai mostrar para vocês como que faz o reset do 180S, né?
Então eu preciso entrar num password e inserir o código 183. Tá? Então eu vou precisar segurar a tecla HAT e as duas flechinhas ao mesmo tempo. As 3 teclas ao mesmo tempo. Apertei as 3 teclas ao mesmo tempo, ele me dá o código, né? Que é um password, onde que eu vou inserir o código 183. Tá, pessoal? Então, 183. Ok? Ele resetou o EEPROM do equipamento e entrou no menu avançado automaticamente porque ele já me diz para mim mudar a linguagem, né?